Se você trabalha duro, mas continua quebrado, se você tenta economizar, mas o dinheiro sempre desaparece, se sente que nunca vai sair do lugar financeiramente, eu tenho uma notícia que vai mudar tudo para você. Esse é o primeiro vídeo das 7 leis universais e como você pode aplicar na sua vida essas leis para melhorar, crescer, mudar de vida definitivamente. Entenda que você não é azarado, você não é burro. A única coisa que está acontecendo é que sua mente está programada para a pobreza e você nem percebe. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como seus pensamentos estão criando a sua realidade financeira e como, obviamente, você pode mudar tudo isso. Meu nome é Thiago Espíndola e esse é o primeiro vídeo do curso gratuito das 7 leis herméticas. Leis essas universais de mais de 5.000 anos que explicam exatamente como o nosso mundo funciona. A primeira lei se chama o princípio do mentalismo e ela diz algo que é simples, mas brutal. O todo é mente. Tudo o que você vive começou com um pensamento. Sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde, tudo começou na sua mente. E o mais importante de tudo é que se você não controla seus pensamentos, você não controla a sua vida. Simples assim. Deixa eu te mostrar como é que você está violando essa lei exatamente agora e não está nem percebendo. Pensa comigo. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você acorda e lembra que tem conta para pagar? Deixa eu tentar adivinhar. Tenho conta para pagar? Tô sem dinheiro? Caramba, hoje está difícil? Tô pobre? É isso que está passando na sua mente? Durante o dia você olha para o saldo da sua conta e pensa, cara, eu nunca vou sair dessa situação. E quando você vê alguém melhor que você, bem de vida, você pensa também, essa pessoa teve sorte, essa pessoa fez coisa errada, pra mim nunca vai rolar. E antes de dormir você fica sempre preocupado, e se eu perder o emprego, e se as coisas piorarem, será mais um mês difícil na minha vida. Sabe o que tá acontecendo? Você tá literalmente ordenando pro seu subconsciente para criar mais coisas difíceis na sua vida e isso só piora tudo. E o pior de tudo é que o seu subconsciente e tudo que acontece ao seu redor obedece perfeitamente a sua ação. Porque aqui está uma verdade muito dura. O seu subconsciente não julga se o pensamento ele é bom ou ruim. Ele simplesmente pega o que você está pensando e ordenando e começa a trabalhar para que aquilo se transforme em realidade na sua vida. Quando você pensa, eu não tenho dinheiro, você literalmente ordena para o seu subconsciente para criar situações onde você não terá dinheiro. Você cria situações para não agir quando as possibilidades aparecem, por exemplo. Você fica cego para as possibilidades que podem acontecer na sua vida. Deixa eu te dar 2 exemplos reais de pessoas que estavam nessa situação e não estavam observando as oportunidades. A primeira era a Mariana, ela ganhava 2.000 por mês e vivia reclamando. Não dá pra fazer nada, tudo é caro, nunca vou ter dinheiro. E ela repetia isso todo santo dia. No trabalho, em casa, para os amigos, para a família, ela começou a anotar esses pensamentos e viu que deu 140 tipos de pensamentos diferentes que estavam afetando negativamente a sua vida. E não é à toa que ela estava presa naquela realidade, porque a sua mente estava programado para literalmente permanecer na pobreza. Carlos também trabalhava como Uber, mas vivia pensando, cara, esse aplicativo me explora, eu nunca vou ganhar bem, cara, eu tô preso, tenho que trabalhar o dia todo para ganhar dinheiro. Pensamentos constantes de limitação que acontecem numa situação difícil. Só que o problema é que esses pensamentos estavam moldando a mente dele para impedir com que ele observasse oportunidades que estavam literalmente na sua frente. Ele poderia simplesmente usar o Uber como trampolim, não como prisão. Ele poderia fazer networking com passageiros, aprender sobre negócios enquanto dirigia, e isso obviamente eu falo escutando algum rádio, algum podcast, ou simplesmente, cara, trabalhar no Uber e juntar dinheiro para investir em outra coisa enquanto ele não estava dirigindo. E o Uber tem totalmente essa possibilidade. Só que ele não conseguia ver essa possibilidade porque a mente dele estava vibrando em um estado vibracional de escassez. E aí como é que você pode reprogramar isso? E aqui eu vou te entregar 3 passos que funcionam muito bem para mim e eu vou te explicar como você pode aplicar na sua vida. Primeiro, você precisa analisar o seu problema. Não simplesmente deixar levar. Durante essa semana apenas observe. Toda vez que você pensar em dinheiro, anota num caderninho todos os pensamentos e no final desses dias observa. Não muda nada, não pensa positivo, só observa e anota. Vai fazer muito bem para você. E aí no final desses dias você vai ter uma lista de pensamentos que você teve durante a semana. Eu garanto que você vai se assustar com a quantidade de pensamentos de escassez que você tem. A maioria das pessoas descobrem que 90% dos seus pensamentos relacionados a dinheiro são negativos, são de escassez, de pobreza. Só que agora vem a parte ativa. Toda vez que vier um pensamento de escassez, e vai vir muito, você faz isso. Próximo pensamento que vier, você para, respira fundo
E observa esse pensamento como se fosse algo do passado, que já aconteceu, que não faz parte de você. Você repete para si mesmo: esse é um pensamento velho, esse pensamento não faz parte de mim. Imagina que você é um bodybuilder e você tá vendo a sua foto de 10 anos atrás, quando você não tinha aquele shape, quando você era bem mais magro, bem mais fraco. Vai ser exatamente esse tipo de pensamento que você deve ter ao olhar o seu próprio pensamento no presente, como algo do passado. E aí, observando esse pensamento como algo do passado, você começa a mover os seus pensamentos para o lado positivo. Comece a pensar naturalmente que o dinheiro flui facilmente para você, oportunidades surgem facilmente para você e que você está pensando diferente agora. No começo vai parecer falso, porque sua própria mente vai começar a batalhar contra você. E aí o engraçado, né? Porque tipo, vira um paradoxo, é você contra você batalhando na sua própria mente. A tua mente de escassez vai começar a dizer: cara, isso é mentira que você tá falando, porque a nossa conta bancária, ela tá literalmente vazia. Eu continuo sem dinheiro. Para de falar mentira, cara. A gente não é rico, a gente não é próspero, a gente tá pobre. Mas não tem problema. Continue pensando positivo, porque você não tá mentindo, você tá apenas reprogramando, e isso é totalmente diferente. E o passo 3 que eu faço muito é todo dia após acordar e antes de dormir, eu sempre visualizo a minha situação financeira ideal. E você deveria fazer isso também. Como seria a sua vida se dinheiro não fosse um problema? Você estaria pensando em boleto? Você estaria pensando no trabalho? Cara, nem que por 5 minutos você faça isso, vai te fazer um bem danado, e eu te prometo. E não imagine vagamente, tá? Não imagine você simplesmente feliz. Seja específico. Imagine um número grandioso na sua conta bancária, imagine o carro dos sonhos que você quer ter, imagine você dirigindo, e enquanto dirige, o som do motor daquele carro acelerando. Imagine você pagando as suas contas com a maior tranquilidade do mundo, sem simplesmente ver quanto que você tem, quanto que tá saindo. Imagine você indo para um restaurante, comendo tudo do bom e do melhor com a sua esposa, namorada, sei lá, e simplesmente não olhando o preço. Cara, isso faz muito bem. Faça isso todos os dias que eu garanto. Cara, a sua mente vai moldar. Daqui a 6 meses você não vai ser a mesma pessoa. E aí, deixa eu te contar o exemplo do Carlos, que eu falei pra vocês que dirigia Uber. Depois de entender essa lei, ele decidiu testar por 30 dias. 0 reclamações, 0 pensamentos de que tá pobre, 0 coisas negativas na sua mente. E aí ele começou a repetir: cara, sou grato ao Uber porque ele tá me ajudando a pagar minhas contas no presente e tá me alavancando para investir nos meus projetos no futuro. Na segunda semana, ele teve uma ideia que ele nunca tinha tido antes, que era oferecer tour personalizado pelas cidades para turistas. E obviamente, por ser algo de turismo, cobrando mais caro do que uma corrida normal de Uber. Um dos seus passageiros, que era empresário, gostou tanto dele, mas tanto dele, que ofereceu a ele uma sociedade de negócio. Oportunidades simplesmente começaram a surgir. Em 3 meses ele já estava ganhando o dobro do que ele ganhava, e não porque a Uber pagou mais, porque a mente dele desbloqueou e ele começou a criar oportunidades no seu presente. E esse é o princípio do mentalismo, da primeira lei hermética. Quando você muda o seu pensamento, a sua realidade muda também. E aí eu deixo esses desafios para você fazer nessa semana, e eu também quero que você faça algo a mais. Escolha apenas uma área da sua vida: relacionamento, saúde ou financeiro. Comece a aplicar essas 3 etapas, esses 3 passo a passos, e depois vem aqui nos comentários e diga o que aconteceu com você. Quais coisas mudaram na sua vida. E aí, após fazer isso, você pode partir para a segunda aula dessa série aqui, que é a lei da correspondência, que vai te explicar por que sua casa e seu externo bagunçado reflete nas suas finanças, reflete nos seus relacionamentos, e como arrumar uma dessas coisas vai fazer com que a outra coisa se arrume automaticamente. Mas uma coisa que eu quero que você jamais se esqueça é que sua mente, ela cria a sua realidade, literalmente. Então escolha conscientemente o que você quer pensar da sua vida, e nos vemos na próxima aula. Tamo junto.